Continuando, explica. Fala o Gaon Mevilna, Kishacha el Mavet Beitá. Desculpa, fala Shlomo HaMelech, Kishacha el Mavet Beitá. Porque a casa dela é uma rampa para Geinom. Shachá, a gente sabe, é uma ladeira. A casa dela é uma ladeira para a morte. O que é a casa dela? Agora com essa explicação fica muito mais claro. Essa pessoa que ela fica o dia inteiro na casa dele, sim, só para aumentar a ta'avá dele, que é essa mulher, sim, porque é a esposa do Samech Mem. Lembrando, a esposa do Samech Mem, que ela é que faz essa ta'avá de você só querer prazeres materiais, e você fica o dia inteiro na sua casa querendo aumentar os seus prazeres materiais, suprir os seus prazeres materiais, isso é uma ladeira para a morte, fala Shlomo HaMelech. Você, Beitá, Dafka, a casa dela, essa pessoa que fica na casa o dia inteiro só na realidade virtual dele, é uma ladeira para a morte. E a intenção, por que está escrito para a morte? Porque para a morte, ninguém morre, eu nunca vi ninguém morrer porque ele ficou comendo pizza e jogando Thrones of Land. Eu vou te mandar várias notícias. Vira zumbi, ele tá que ele morreu? Tá morto. A intenção a Kavaná a Torá ela é Etz Chaim. Aqui prova o Gro, que a intenção a Ta'avá, ele é o contrário da Torá. Quem vai atrás da Ta'avá é Mavet Beitá, ele acaba indo para a morte, é o contrário da Torá. A Torá ela é Chaim, e uma pessoa que ela só se preocupa em preencher a Ta'avá material dele é a morte. Velrefaim Magelotea, porém, o outro lado é Magelotea. O que é aquela pessoa que ela quer remdar? O que é Magelotea? É o caminho. E o caminho dela leva para o Refaim. O caminho é aquela pessoa que ela está na Remdá e ele sai, ele está o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro no chuco, porque ele quer dinheiro, ele está o dia inteiro no business, viaja para cá, viaja para lá, não tem um segundo para estudar a Torá. Essa pessoa, ele vai para o Refaim. Refaim é uma alusão para o Geinom, é uma alusão para a morte, mas principalmente é uma alusão para o Rifion. Rifion é quando você abre mão de alguma coisa, isso é Rifion. Quando você está segurando muito forte, você fala, libera um pouco a sua mão, você fala tarpe, mais tranquilo, isso é Rifion. Rifion é da Torá. Magelotea, aquela pessoa que fica o dia inteiro no caminho porque ele precisa de business, isso causa Rifion. Ve'el Refaim te leva para o Refaim, para você parar e abrir mão da Torá e ficar fazendo kulot em tudo que tem a ver com Torá, te leva a isso que você fica pensando o dia inteiro em como ter mais dinheiro. Kol ba'ea lo yeshuvun. Fala o próximo pasuk Yutet. Kol ba'ea lo yeshuvun. Quem fica na casa, levará então, desfaz o brit, mas o Lefaim, ele só que ele fica halash. Marpim atzmam la Torá. Ele faz menos Torá, menos mitzvot. Sim, ele lembra 1 minuto antes de Minchá que ele tem que rezar Minchá, porque ele ficou o dia inteiro pensando no dinheiro dele. Ele esqueceu que ele tem que rezar Minchá. E quantas pessoas a gente não conhece que acontece isso com eles mamás? Sim, Baruch Hashem, eles lembram que eles têm que rezar Minchá. Tem aqueles que nem lembram mais. E ele fala, hoje eu não coloquei tefilim. Sim. E ele, acabou as mitzvot. Fala, quanto tempo faz que você não estuda? Não, faz tempo. Não, mas eu escutei um shiur um dia, faz... Ele está em outro mundo, ele está o dia inteiro na... Eu falei pra vocês, eu estava falando com uma pessoa, ele cumpre o Shabbat, ele falou, eu a semana inteira viajava para São Paulo, ele era de Buenos Aires, ele falou, a semana inteira eu viajava para São Paulo, ficava trabalhando, dormia 2 horas, comia comida fria, comia sanduíche a semana inteira e voltava para minha casa para Shabbat. Quanto Torá essa pessoa estuda? Ele hoje em dia tem 75 anos, ele estava num shiur, ok? E aí ele falou para mim, Rav, quando eu percebi isso, eu falei, chega, eu tenho que começar a estudar. E faz 5 anos que eu estou estudando, assim ele me falou. Não sabe nada. O pai dele era Moel, o avô dele era Moel, o filho dele é um Talmid Chacham, ele não sabe nada, porque a vida inteira dele foi ter mais dinheiro. E o que ele faz com esse dinheiro hoje em dia? O que ele precisa tanto desse dinheiro? Ele tem uma limusine, uma casa gigantesca e... A salvação dele é investir no filho. Não, Bemet ele tem filhos e netos e tem que se estudam para tu ser. Mas a vida dele mesmo, quanto a Torá ele sabe. Infelizmente não tem e aí Bidius que está escrito Ve'el Refaim Margelotea, os caminhos da Remdá, do desejo para ter mais dinheiro, levam a pessoa a abrir mão da Torá. Redução de danos, ainda bem que ele pensou nisso, né? Não, vai dar, claro. Eu falei, você é um tzadik, você tem alguns chut de ter tantos filhos Talmidei Chachamim. Aí ele falou, nunca descumpriu Shabbat. Aí eu falei, agora eu entendo por quê, você se esforçava tanto para poder cumprir Shabbat. Voltava, comia comida fria.
Mas é isso que está escrito, que nem a gente falou, Shachar Mavet Beitá, aquela pessoa que fica na casa dele, na realidade virtual dele, é o caminho para a morte, e aquele que fica nos caminhos tentando pegar mais dinheiro é o caminho para você abrir mão da Torá e das mitzvot. Kol Bae Alo Yeshuvun. E aí a pessoa pode falar, tá bom, escuta, eu vou ficar alguns dias, alguns meses, alguns anos na minha casa, na minha realidade virtual, pedindo pizza pelo telefone, tendo meus prazeres materiais. E depois eu vou voltar. E depois eu vou resolver, não, sabe o que? Eu vou estudar a Torá agora. Agora eu vou 100% na Torá. Fala Shlomo Amelech, Kol Baea Lo Yeshuvun. É impossível voltar como shetzarich para Kedushá. Se você ficou shakua na tava, é impossível você voltar para Kedushá. Miad, da Kavana. Lefi o Pshat dá para falar que é miad, mas Lefi a Emet é impossível a pessoa. A pessoa que ele bemet, ele ficou shakua na tava dele, a Gemara fala que é impossível ele voltar. Que existe a Torá e... Não, mas a pergunta é quanto eles ficaram shakua na tava. Não todo mundo era shakua na tava dele. E também Balei Teshuvah, quantos anos ele ficou shakua na tava dele? Tá bom, 10. Certo? A Gemara fala, conta uma história. Tinha uma pessoa que ele era shakua, toda a vida dele era tavot. Sim, ele ia para todas as zonot que existia, ele ia. Sim? Aí, um dia ele estava com uma zoná, e aí ela soltou gases. E aí ela olhou para ele e falou... Ele deve ter feito uma cara de... Nojo. Meu, que isso? Que horror isso, que nojo. E aí ela olhou e falou... Do mesmo jeito que isso daqui nunca mais vai voltar pro meu corpo, você também não tem mais takaná. Você não tem mais... Conserto. Você é uma pessoa estragada, você é todo mundo te conhece no mundo inteiro, você é uma porcaria de pessoa. Aí ele falou, sim, levou um mussar. Ele falou, não, até aqui levar esse mussar agora, se sentiu mal, foi, sentou no meio de 2 montes, começou a chorar. No final eu falo um pouco sobre essa história que é importante. Ele começou a chorar, sim, Eliezer Ben Durdaya começou a chorar. No final ele morreu. Fala Gemara, é isso que está escrito Kol Baea Lo Yeshuvun. Ele sofreu tanto que ele a vida inteira dele é um sheker, a vida dele inteira é só tavot, e ele viu que é tudo mentira, ele sofreu tanto que ele morreu. Por quê? Porque ele não ia conseguir aguentar uma vida de Torá. Porque ele ia ter que largar todas as tavot dele. Então Hashem matou ele, para ele ir para o Olam Abá direto. Porque Kol Baea Lo Yeshuvun. Não dá, a pessoa que está shakuando a Torá, ele não consegue voltar. E se ele volta, não volta 100%. Ele não vai conseguir ser lá no topo. Vê se é uma pessoa de novo, ficou shakua mamash na stavot dele. Fala o Gaon Mevina Daf, que ele explica aqui ao contrário. Ele fica que Kol Baea Lo Yeshuvun está falando daquelas pessoas que eles estão indo para Hemdah. Ele fala que a pessoa que ele vai para Hemdah é muito difícil ele voltar atrás. Vicia muito. Porque vicia, isso que nem o Itzhak falou. Ele tem o maior barco do mundo. Se alguém faz um maior barco, ele precisa agora fazer um maior do que esse cara. Porque ele sempre precisa ser o primeiro lugar. É muito difícil voltar disso quando a pessoa se acostuma. Porque é uma megalomania muito exagerada. Sim? E aí a pessoa não consegue voltar. Velo yasigu orchot chaim. E eles não conseguem ver a vida. Aqui a explicação é sobre aqueles que têm tavot bemet, que aquelas pessoas que eles voltam da tavá, que eles ficaram shakua na tavá de corpo, aí loia sigur, eles não conseguem encontrar os caminhos da vida. E encontrar, que nem a gente falou, são 2 explicações, ou alcançar ou entender. Uma pessoa que ele está muito shakua na tavá, até ele não largar as tavot dele, ele não consegue entender a Torá. Uma pessoa que está shakua nas tavot, até ele não largar as tavot dele, ser uma pessoa normal, com tavot normais, não dá para entender a Torá. E é um midrash meforash, fala um midrash, antes que a pessoa reze, que entre Torá no corpo dele, ele tem que rezar que não entrem tavot no corpo dele. Ma'adanim é o lashon do midrash. Ma'adanim quer dizer docinhos, sim? Pizza, Coca-Cola. Não estou falando que é proibido, mas tem que ter noção, sim? Não pode, as pessoas perdem a noção. É isso que a Midrash fala. Antes da pessoa reza, Hashem me dá Torá. Não. Antes de Hashem me dar Torá, fala, Hashem, me ajuda a controlar minha tava. Me ajuda quando tem carne, eu não tenho que comer
até não aguentar mais. Bidiuk, você come direito, come com Ben Meller. Bidiuk, você é um Ben Meller, não come até você não aguentar mais, depois tem que tomar. Mesmo que hoje em dia é muito difícil fazer isso. Sou vazio. Não, né? Isso é um absurdo, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Uma vez eu vi uma propaganda dessa, eu falei com que tipo de pessoas essa propaganda está falando. E a propaganda fala, come, vai lá, come, e mostra a foto do cara que ele comeu o churrasco, ele não aguenta mais. Ele fala, não tem problema, eu tenho estômago vazio. Como assim? Essa é a sua ashkafá, come até você não aguentar mais. E agora, toma esse negocinho, como essa é a ashkafá, esse é o mundo que a gente está, é um mundo doentio. E é isso que Shlomo Melech fala, não seja assim, sim? E se você for assim, não vai entender a Torá. É o Midrash, faz 2000 anos, né? O Midrash fala, antes de rezar, Bidiuk, reza para não entrar em Ma'adanim. E aí a pessoa consegue ver as maravilhas da Torá e entender as maravilhas da Torá. Outra drachá de Kol Bayel Shavun, que eu falei que quem vai para Tavá não consegue voltar. Outra drachá da Gemara é quem vai para Avodah Zará, quem vai para o reformismo. Quem começa a estudar a Torá de uma maneira errada, sim, reformando as coisas, é muito difícil dele voltar. Porque Bidiu, quem vai no Kabbalah Center, ele não consegue mais voltar. Porque se ele estuda a Kabbalah com a Madonna, sim, e ele pode fazer o que ele quer, Descobrir os segredos e descobrir Bidiu, que ele faz o que ele quer na vida dele, e ele pode descobrir os segredos da existência. Então por que eu vou ter um monte de proibições na Torá? Sim, ele é muito difícil. Essa é outra drachá que a Gemara tem. Então é que a gente de novo consiga cumprir tudo que está escrito aqui.